Obrigado por estarem com a gente mais uma vez. Boa noite, então, gente. Com muita alegria, voltamos a Tiradentes, o nosso encontro anual, né? Todos viemos aqui ver fotografia, rever os amigos, as amigas, né? A gente, né, acho que um festival como esse serve para muitas coisas, e uma delas é rever, né? Eu acho que a gente tem várias amizades que a gente sustenta com esse e com outros festivais, né? Ele serve para isso também, né? A gente se informa, vê trabalhos novos e sustenta amizades. E é pensando nisso que a gente faz a melhor exposição que a gente pode todo ano, né? A gente passa um bom tempo pesquisando, já sai daqui meio que pensando o que vai ser, o pessoal pergunta, o pessoal opina, e logo depois a gente já está aí se reunindo virtualmente, e trocando ideias e textos e imagens, e pensando como que a gente vai continuar, né? Essa exposição, eu já estou vendo ela assim como o 4º capítulo, né, das cosmopolíticas, ou a 4ª proposição cosmopolítica, que em 2022 a gente começou com esse modelo de uma curadoria mais direta, assim, da gente e convidar artistas que a gente conhece o trabalho, que a gente vai conhecendo, a gente encontra no caminho, e fazer a curadoria. E a gente começou com essa questão cosmopolíticas, um texto que falava a proposição cosmopolítica. E isso mudou muito, eu acho, a nossa maneira de pensar o nosso próprio trabalho, que está sempre refletido nessas pesquisas, né? Como a Eugênio falou, somos artistas, até mais artistas que curadores, né? Curadores não bissextos, porque tem sido todo ano, mas curadores anuais. E, então, essa história desse texto das causas políticas e a forma que o trabalho saiu, o que a gente conseguiu com o trabalho mudou, assim, ele formou um pouco a nossa, acho que a nossa visão curatorial. E, desde então, a gente está aí se envolvendo com novas proposições cosmopolíticas que a gente vem trazendo todo ano, né? E essa Ecosofias, que está aí agora, acho que a maioria já viu lá. Vamos falar sobre ela, mostrar os artistas. E estamos juntos. Os agradecimentos. A gente combinou de fazer uns agradecimentos para começar. Primeiro, um agradecimento ao Eugênio e Flávia, né, que são as pessoas principais que fazem a gente estar aqui, que fazem o convite para a gente, que nos junta aqui há 15 anos, né, com um pequeno intervalo de 1 ano, mas que há 15 anos nos trazem para cá, nos convida a todos, de certa maneira, nos convida para trabalhar, né? A gente vem trabalhando no festival desde a primeira edição, de várias maneiras, então fica o nosso grande agradecimento a esse casal, a essa família, e todos que eles trazem para trabalhar com a gente também, né? E fazer esse festival e fazer esse encontro, que é muito bonito. Quem mais que a gente agradece? Alberto. Uma outra pequena homenagem que a gente gostaria de fazer também é ao Alberto, que hoje é o diretor do centro, que, se não me engano, começou a mexer com arte e exposições no festival, né? Eu lembro, no primeiro festival, o Eugênio me convidou para fazer uma exposição individual, e ele trouxe o Alberto para me ajudar a montar. O Alberto estava interessado ali, ele encontrou aqui em Tiradentes, o Alberto veio montar a exposição comigo. E, desde então, vem se especializando, já faz impressão, já é diretor de palco, ele está falando que hoje caiu esse abacaxi na mão dele, ele é o diretor do centro. E faz um trabalho fenomenal com a gente desde sempre. Então, muito obrigado, Alberto. Também adoramos agradecer a nossa equipe toda, todo mundo que trabalha com a gente, né? 100% das pessoas comentam que a nossa impressão é ótima. Isso só acontece porque a gente tem um grande impressor em Belo Horizonte, o Luiz Rodrigo, que também mudou o nosso jeito de ver a impressão, desde que ele abriu a Artmosfera em Belo Horizonte, que o parâmetro de qualidade de impressão e as possibilidades de experimentação de papel e de tudo ligado à impressão mudou completamente, e ele está com a gente todo ano. Obrigado, Rodrigo. Temos Marcos Lustosa, que qualquer loucura, qualquer invencionice que a gente inventar de colocar dentro da galeria, ele constrói para a gente com muito gosto e muita qualidade. Marculino não fala não, ele só pergunta como que a gente quer, e quando a gente chega está aqui, né? A gente tem se arriscado aí nos mobiliários para preencher melhor a galeria, usar o meio da galeria, uma inquietação que a gente tem, e o Marculino consegue
dá forma para os nossos desenhos super toscos que a gente mostra para ele, e a gente fica muito feliz com isso também. E, além de tudo, é um grande companheiro. Obrigado, Marcolino. Agradecer João e Gabriela, que trabalham muito incansavelmente, com muita força, dá gosto de trabalhar com eles, porque o trabalho flui, puxam, né? Às vezes eu canso, e quando eu canso uma parte, eu sei que o trabalho está sendo feito, né? E a coisa tem funcionado, como vocês têm visto. Está aí. Quem mais? É isso aí. Boa noite, gente. Eu acho que pegar um pedaço aqui da fala do Pedro, que esse nosso processo de curadoria, ele é muito um laboratório, assim, uma coisa muito experimental, onde a gente realmente pode testar as ideias que vêm às nossas cabeças, as coisas que a gente está estudando, as pesquisas iconográficas que a gente faz sem parar. Isso é uma oportunidade assim que a gente vê como a gente é muito essa ideia do artista como curador mesmo, assim. A gente vê esse processo de curadoria muito de uma forma experimental, assim, muito como artista mesmo. Então, por isso que a gente se envolve em todos as etapas desse processo como artista, né? A gente edita, a gente trata, a gente acompanha cópia, a gente vai na molduraria, a gente chega antes, 3 dias antes do festival começar para poder montar, a gente mexe com tinta, abre moldura, fecha moldura, e experimenta também muito conceitualmente, né? Então, essa ideia da experimentação conceitual vem muito de uma certeza que a gente tem de que a fotografia pensa, né? A fotografia realmente produz pensamento e pensa, né? Acho que essa é uma frase adaptada assim do Didier Huberman, quando ele fala que a pintura pensa, a fotografia também pensa, né? Então, a gente, sabendo disso, a gente começou, né, nesses últimos 4 anos, antes da pandemia, a gente estava em outras ideias, né, em outros processos, mas nos últimos 4 anos, lidar com essa questão mais aprofundada, né, das ecologias, né, entrar nessa ideia das ecologias, ver como que a fotografia, os artistas, a fotografia contemporânea está lidando com esses novos desafios que envolvem crises climáticas, aquecimento global, saúde mental, sociabilidade, destruição de ecossistemas, né, que, como o nosso filósofo inspirador aqui dessa edição, Félix Guattari, chama o capitalismo de capitalismo mundial integrado, né? Os desafios que esse sistema que a gente vive nele, sem escapatória, aparentemente, nos traz, né? Então, a ideia de trabalhar com esse conceito de ecosofias, né, tem a ver com encarar essa grande aceleração que o crescimento técnico-científico dos últimos 80 anos nos colocou, né, diante essa ideia de crescimento, de progresso, nos colocou em diversas crises, né? E alguns artistas, alguns fotógrafos, né, nos apresentam possibilidades, saídas, desvios, né, transformações, que para a gente poder, né, viver nesse mundo, né? O Pedro, ontem na visita guiada, lembrou que isso tudo vem também daquele pensamento que todo mundo conhece também, que é do Ailton Krenak, das ideias para adiar o fim do mundo, né? Então, todos esses artistas estão trabalhando com essas ideias, né, para adiar o fim do mundo, né? Então, esse conceito que dá o nome à exposição, Ecosofias, ele está num livrinho do Félix Guattari, que chama As 3 Ecologias, né, um livrinho que ele publicou em 1989,
já bem premonitório, assim, já prevendo muitas das coisas que vieram acontecendo depois. É incrível esse livrinho. Ele fala até do Trump, assim, sabe? Chama o Trump lá já xinga o Trump lá em determinada altura do livro, enfim. E coloca 3 ecologias, né? O livro chama As 3 Ecologias, e essas 3 ecologias são a ecologia mental, a ecologia social e a ecologia ambiental, né? Então, a gente foi fazer essa pesquisa buscando artistas que trabalhavam, às vezes, em um registro desses, às vezes em 2, às vezes nos 3, né? E que, de alguma forma, também está totalmente dialogando com as 3 exposições anteriores, né? Aí eu acho que isso vai ficar mais claro, obviamente, quando a gente vê aqui cada artista, as imagens, né? Mas são desafios colocados pela contemporaneidade, né? Então, a gente sempre, nessas 4 exposições, a gente tem trabalhado com esse número de 11, 12 artistas, né? Então, já são quase 50 artistas nesses últimos 4 anos, né? A gente foi ampliando isso, começamos trabalhando muito aqui com brasileiros e tal, mas depois começou a chegar vizinhos latino-americanos, depois alguns asiáticos, europeus. E uma outra característica importante também dessa nossa curadoria é sempre tentar misturar um pouco gerações, né? Então, assim, é importante para a gente lembrar de coisas que a gente viu 10, 15 anos atrás e que foram marcantes e que tratam dos temas que a gente está lidando, né? Então, a Ana Regina Nogueira, ela entra um pouco nisso, né? Eu acho que tem talvez um fator interessante na escolha da Ana Regina, que diz muito desse processo de curadoria quando a gente fala de um artista, no caso 3, fazendo esse processo de curadoria, né? Porque a Ana Regina não é só uma grande fotógrafa que deve ser reconhecida num contexto internacional, inclusive, mas ela é uma grande influência também, né? É uma figura que tem a sua importância na produção artística, principalmente, bom, aí é aquela hora que eu me distancio um pouco, mas principalmente de vocês dois, né? Não me distancio porque eu não gosto, tá, gente? É só porque é uma referência que tanto o Pedro quanto o João trouxeram e que eu acho que é interessante a gente pontuar isso, assim. Isso mostra como é diferente o processo de curadoria quando você é artista mesmo. Não vai vir sempre de uma teoria ou de um pensamento abstrato, mas, às vezes, vem das próprias influências que atravessaram a sua trajetória, né? Eu estava falando ontem com o Rubens Fernandes Júnior, que é amigo dela, conheceu ela e tal, conviveu com ela. Aliás, me contou uns casos, não vou contar aqui, não sei se o Rubens está aí, mas não vou contar aqui não, tá, Rubens? Mas aquela primeira foto, ela foi uma foto que eu vi quando eu estava começando a fotografar, e ela me marcou assim profundamente. Ela fez uma marca assim na minha memória, na minha vida, que eu passei um tempo assim tentando até é uma forma que a gente lida quando a gente gosta demais de uma coisa, a gente tenta fazer igual, né? Então, é uma foto que eu tentei fazer várias vezes na minha vida, essa foto. Eu tenho versões dela. Você acabou conseguindo com a luz, né? Você foi um menininho com a luz. Ela tem muito dessa fotografia na minha fotografia, né? Então, quando a gente estava começando, já no meio do processo, a gente lembrou dessa fotografia, lembrou da Ana Regina Nogueira, porque ela tem uma história que ela foi morar, largou um pouco a fotografia de lado, alguns anos atrás, foi morar em outras cidades, agora mora no interior de Minas, virou escritora e tinha um pouco, né, deixado de lado e tal, e a gente
buscou, foi até difícil achar o contato dela, mas achamos, explicamos para ela quem que a gente era, o que a gente queria, e ela gostou demais. O Eugênio pegou o carro dele aqui, foi lá para Lavras, buscou os negativos com ela, levou para a gente digitalizou. Então, assim, foi uma coisa... Tem muito de afeto assim, na escolha da Ana, mas também é um trabalho totalmente ligado com o nosso tema, né? Essas fotos, essas 3 fotos que estão aqui, elas têm essa questão da ligação do humano com o elemento água, é um elemento, né, que perpassa as 3 imagens, as 4 aqui que estão projetadas, mas também essa relação com o ambiente e com até um certo processo de cura assim, que esse contato pode trazer, né? A Chloé Zopardi, ela é uma fotógrafa francesa, aí outra geração, né? A Ana Regina é de 1948, a Chloé já é de 1988, né? Então, assim, a gente já vê como que a gente gosta dessa variação, né? E a Chloé Chloé é até mais nova, na verdade, ela é de 94. 88 é a Laila, eu acho. 88 é a Laila e a Valentina. Você vê, né? Assim, são várias gerações atravessando a exposição. E a gente descobriu o trabalho dela pesquisando na internet, acho até que no Visits, no site que reúne alguns portfólios e tal, a gente também faz essa pesquisa muito online. E é um trabalho que tem totalmente a ver assim, com essa ideia de criar. A ideia de criar, ela é muito importante assim, para essa exposição, sabe? Criar alternativas, criar modos de desviar do rumo para o qual as coisas estão indo, né? Então, o que a Chloé faz é uma espécie de ficção futurista, né? Ela chama o trabalho dela assim, né? Onde ela constrói dispositivos que não têm, assim, aparentemente ou necessariamente um uso, uma função específica, mas que são dispositivos que ela também chama de dispositivos não tecnológicos, né? Como uma ideia de algo que possa ser construído assim num futuro talvez onde as máquinas vão ter de repente retrocedido um pouco, dado alguns passos para trás, e a gente vai ter que lidar com novas máquinas, né? E também ela traz a ideia de um corpo híbrido, né? Um corpo que se junta que se acopla a uma outra coisa para virar um tipo de ciborgue, alguma coisa assim, que é também um tema da exposição, né? Essa ideia de corpos híbridos está presente em 2 ou 3 ou até mais trabalhos, né? O Davi também ele tem essa ideia de um corpo híbrido, né? De um corpo que se acopla a um outro corpo para virar um terceiro, uma terceira coisa, né? O Davi Jesus do Nascimento. Também a Irina Werning, né, a argentina, que tem aqueles ensaios dos cabelos, aqui também é um tipo de corpo híbrido, né, um corpo que é mas é outro ao mesmo tempo, né? Esse trabalho da Chloé me lembra de uma denominação de arte. Quando eu cheguei, ela me confortou bastante, assim, que acho que o artista é aquela pessoa que está insatisfeita por alguma insatisfação e inquietação com o mundo, passa a criar o seu próprio, né? E registrar e mostrar, registrar para mostrar, né? Então, é uma certa luta contra uma insatisfação, contra um problema, contra uma inquietação. E aí ela está fazendo um pouco isso, ela está construindo o seu mundo, né? E muitas vezes esse mundo é fictício, porque são obras de arte, não são mundos, né? Então, a gente fica ali criando ficções, criando mundos novos para mostrar para as pessoas, ver o que elas acham, se elas nos ajudam, se elas concordam, se todos juntos mudamos alguma coisa. E esse trabalho acho que ele ilustra bem essa história, essa ideia, né, dessa denominação. Eu acho que é um ponto interessante também de lembrar é que é a própria Chloé que está nas imagens. Então, tem um lugar também
dessa solução que ela cria com esses dispositivos não tecnológicos, que são soluções para o próprio corpo, né? Então, para o próprio estar no mundo, como esse corpo está no mundo, como esse corpo se relaciona com essa natureza, com essas possibilidades de invenção desses outros mundos. Eu acho que é uma coisa muito de uma subjetividade que se extrapola quando ela se coloca na imagem também. Ela é o que a gente pode chamar de fotoperformance, né? Já existe essa classe ali, essa subtécnica da fotoperformance, ela é uma delas, né? Isso é legal da gente observar, porque a gente está sempre muito preocupado nas curadorias em trazer uma diversidade grande de abordagens, de formas, né? A gente entende a riqueza de uma curadoria, ela vai muito por aí, em vez de juntar iguais, juntar diferentes dentro da, né, que possam dar diferentes formas de pensar aquela questão que a gente está trabalhando no momento. Então, a gente tem foto performance, a gente tem fotografia mais clássica, a gente tem técnicas diferentes, né, que falar de fotografia também é falar de uma técnica, né? Existe uma técnica envolvida ali, a gente não vai ficar lá só em cima de técnica, mas a gente está usando técnicas, né? Então, a gente gosta também de entender como que é feito, que tipo, né, que formato. E isso aparece também, vocês podem reparar que cada um é de um jeito ali, né? O Davi é um artista mineiro do norte de Minas, da região do Rio São Francisco. É um artista que está no ambiente, ele está bem integrado no ambiente da arte contemporânea mesmo. Ele não usa sempre fotografia, ele usa escultura também. Ele se autodenomina barranqueiro, né? Quem conhece o norte de Minas, quem anda ali pelo Rio São Francisco, se depara com essa autodenominação. Eles têm orgulho de serem barranqueiros, né? O São Francisco dá grandes barrancos, assim, e isso influencia muito na cultura do pessoal. Fazem cerâmica, né? Usam barcos. E o Davi é uma performance constante. Ele é um performer constante, né? Ele tem todo um Já teve jeito. aqui no festival, né? Já teve aqui nesse palco. Ele mostrou aqui pela Zoom, né? Ele veio para poder falar do próprio trabalho quando ele ganhou a Bolsa Zoom. Então, também tem um lugar muito importante a fotografia no trabalho dele, né? Por mais que ela não esteja nunca sozinha, eu diria. E ele também né, ele está sempre nessa foto performance, também na performance propriamente dita, e trabalhando elementos ali desse norte de Minas, da cultura dele. Ele é da cidade de Pirapora, ele mora lá. Acho que ele deve estar ficando pouco lá, porque ele está trabalhando muito, assim, trabalhando em mostras, exposições, está muito requisitado. Mas ele aceitou o nosso convite de participar da exposição. Tem uma coisa interessante no trabalho, nesse especificamente, que esse trabalho é um tipo de assemblagem, assim, né? Ele traz um elemento tridimensional e acopla ali na fotografia, né? Então, só para dar um exemplo de como é que a gente negocia, às vezes, com alguns artistas, uma certa adaptação da obra para a nossa realidade aqui, né? A gente não trabalha com originais, né, porque a gente, né, tem as nossas limitações aqui, não dá para pagar um seguro, não dá para transporte, é uma coisa muito difícil de transportar a obra e tal. E esses polaroides com esses bichinhos na frente, com a asinha, com o escorpião, são objetos mesmo, né? Então a gente falou: Davi, você acha que funcionaria a gente fotografar isso, fazer uma reprodução e mostrar como fotografia e tal? Ele topou, falou que sim. Então, a gente, né, foi na galeria dele e fez as reproduções, né? Então, tem essa negociação, às vezes, com os artistas para fazer uma adaptação, né? Igual uma vez a gente foi mostrar um trabalho do Carl Guimarães e perguntou para ele se podia cortar um longa-metragem dele e mostrar só um pedaço. A gente teve essa coragem e ele topou também, né? Se topa, beleza, né? Um artista que manda, né? Eu acho que faz muito parte do processo da curadoria essa negociação, né? Então, e eu acho que uma das coisas que é mais interessante no processo da curadoria aqui do festival é uma negociação entre os 3 curadores, né? Entre os 2, quando eu digo 3, estou falando do Eugênio, tá, gente? O curador-chefe, diretor artístico, que passa por uma negociação com o Pedro e o João, que passa por uma negociação comigo também, enquanto curador assistente, e que aí tem que negociar com o artista, né? Então, assim, cada caso é um caso. A gente tem
por isso a exposição passa por um processo tão longo, né? Não só de pesquisa, mas também de encontrar essas soluções, né? E de ir adequando ao espaço, ao orçamento, ao cronograma. A gente acaba sendo um pouco cara de pau, assim, que a gente pede para mexer, pede para mudar tamanho, né? E aceita também limitações que os artistas colocam, né? E, nesse caso, o Davi, ele mostra a original, a Polaroid, aquele tamanhozinho dessas Polaroids novas, né? Era pequenininha assim. E, quando a gente foi conversando para usar a reprodução, eu também já falei com ele, quem sabe a gente muda o tamanho, experimenta, já que a reprodução não tem tamanho fixo, né? Reprodução você faz o tamanho que quiser. Aí ele falou que estava super interessado nisso, né? Ele estava interessado em mexer, em expor de outro tamanho. Então, uma delas a gente pôs maior um pouquinho, experimentou ali, né? A gente sabia o lugar da parede, quis fazer ela um pouco maior. E tem uma foto que acabou que não está na projeção aqui, mas está lá na exposição, vocês vão poder ver, que é uma foto importante do trabalho dele. Assim, é uma foto que tem andado muito, assim, eu já vi essa foto em muitas exposições, que é ele de costas segurando uma carranca. Uma foto preta e branca, assim, feita em formato grande pelo Alexandre Lopes, fez para ele, né? E tem essa coisa do performer, né? De sempre estar em contato com o fotógrafo, né? Então ele faz questão de botar o crédito do Alexandre. Então o Alexandre fez uma foto dele em formato grande, um preto e branco, assim, super sépia, e ele segurando essa carranca. Aí tem várias histórias atrás, assim. Essa carranca é uma performance que ele fez de 1 ano, uma performance bem radical. Ele passou 1 ano circulando com essa carranca. Ele andava, ia em vernissagem de um amigo segurando a carranca, ia para todo lugar com a carranca. Esse era o trabalho. E, ao final, ele encomendou essa foto dele segurando a carranca de costas. Atrás tem uma tatuagem de um anzol assim, nas costas dele. E o cabelo dele também, que ele está sempre com esse cabelo, que é a marca dele, né? E essa foto, a gente queria muito usar ela aqui, e também conversamos sobre essa coisa de tamanho. Ele costuma usar um pouquinho maior. Aqui a gente reservou um lugar ali na sala que a gente achava que ela ia ser bem emblemática, então a gente já tinha um tamanho um pouco maior, ele achou legal também, e a gente fez ela grande. Mas, Davi? Acho que uma novidade que a gente teve esse ano foi a primeira residência artística do Foto em Pauta, que foi um convite que foi feito para o Fed Ruiz Santesteban, que é um artista uruguaio que veio para Tiradentes. Ele tinha uma pesquisa que nos interessou quando a gente está aqui falando de outras formas de estar no mundo e outras formas de lidar com o mundo, né? O Fed ele tem uma técnica que remete muito à fotografia antiga, né? Essa fotografia por contato, e que, no caso dele, é uma técnica que não utiliza químicos. Ele desenvolveu a partir de uma terra negra do Uruguai, e ele faz essa mistura de uma forma muito interessante, que ele consegue fazer com que haja a fixação da imagem por contato, quando exposta à luz solar, mas que não tenha nenhum tipo de elemento poluente ou que seja considerado danoso para o meio ambiente. Então, ele veio a convite do festival para Tiradentes, passou 1 semana aqui. Ele foi percorrer o espaço da cidade, principalmente da Serra de São José, procurando essas espécies de vegetais, e ele adaptou a mistura dele com a própria terra daqui de Tiradentes também, criando essa emulsão que ele foi, durante o processo mesmo de caminhada, foram várias caminhadas, ele fez, eu acho que assim, uma certa conexão não só com o espaço, mas também com os moradores da cidade. Ele encontrou pessoas que são pessoas importantes daqui, assim, que são pessoas que se aventuram na serra também, que conhecem muito da serra e que conseguiram fazer uma troca muito incrível com ele. E ele foi coletando, né, essas espécies e fazendo o processo e revelando nas próprias águas das cachoeiras, sem qualquer preocupação de que isso fosse, né, criar um problema depois. E isso foi não só pela questão técnica, mas foi uma escolha muito, eu diria, acertada, né? Não só da curadoria, mas também do Eugênio bancando essa aposta, que é entender que a obra pode ser também realizada em loco, né? Ele não veio com algo pronto e
veio e trouxe para Tiradentes. Ele veio realmente se relacionar com a cidade e tentar pensar essas outras formas de estar no mundo mesmo e de produzir imagens que seja de uma forma diferente mesmo, né? Acaba que era uma certa falta, né, que essas exposições tinham, porque não tinha a cidade, né? A gente está aqui nessa cidade que nos acolhe, que é linda, que todo mundo adora, mostrando fotografia, e acaba faltando um pouco da cidade. Aí, de repente, quando ele vem, acho que supre um pouco, né? Não a cidade em si, mas a natureza em volta, né? Você fala do lugar dentro da exposição, né? E também aquilo que eu estava falando para vocês, que é esse formato, né? De repente entra um fotograma do século XIX, né? É o Hercule Florence ali, volta quase 2 séculos depois, fixando folha, como o Florence fez numa das invenções da fotografia, né? E aí a gente segue. E eu acho interessante também você ter trazido o FED para fazer isso aqui, que cria esse vínculo com, aqui no caso, com essa serra, né, que em alguns momentos, não sei, não estou muito atualizado aqui, mas que vira e mexe, tem alguma ameaça sobre ela, alguma... Né, todas as serras, né, gente, que estão ameaçadas, né, tipo, então, quando você coloca ali um artista caminhando, habitando essa serra, né, tomando essa serra como um ser, né, animado, não como algo, um cenário da cidade, né, como algo vivo, como algo, né, que você pode percorrer, você pode se relacionar, você pode transformar em arte. Eu acho que isso traz uma camada a mais ali de respeito com esse ente chamado Serra de São José, né, que precisa, né, ser sempre lembrado aqui. Eu lembro do ano passado a gente ter falado desse assunto, né? E esse fator do não poluente, né, ele não é só um detalhe, né? Eu acho que dentro dessa questão que a gente está tratando é muito importante. Eu acho que isso faz muito parte do trabalho. Assim, mas a gente não pode ver, né? Não tá na visualidade da imagem, mas está ali nesse conceito dele, né, no procedimento dele, e isso, para mim, é super forte dentro do trabalho, que o cara faz fotografia sem poluir. Isso sempre foi um problema para a gente, né? Quem começou trabalhando no filme, né, no preto e branco, no cromo, jogou muito poluente nas águas, né? Eu joguei muito poluente, gente. Vou falar com vocês. Eu joguei litros e mais litros de veneno na água, né? E, há 5 anos, eu fui morar numa área de proteção ambiental e eu pensei assim, vou fazer muita foto preto e branca, vou revelar filme, né, no meio da pandemia, então eu vou fazer um laboratório. E aí, o primeiro filme que eu revelei lá, na hora que eu fui descartar, eu falei, não pode descartar. Aqui mora a 50 metros do rio, classe A. Não pode jogar químico aqui. E aí não fiz mais, poucas vezes que eu fiz, eu recolhi para depois tentar descartar na cidade de uma forma mais correta, mas você não sabe exatamente. E aí vem o FED fazendo esse trabalho, né, desenvolvendo essa técnica não poluente, quer dizer, era o que eu precisava, né, se eu quisesse mesmo continuar aquela história, né. Isso é muito interessante, eu acho, né, isso dá um alívio para o fotógrafo poluidor, né. E agora que eu estava pensando, a gente meio que se traiu na história de não expor original, quando a gente colocou mais de 100 e tantas imagens do FED na parede, e que são os originais, né? Mas ele também ele liberou, assim, né? Teve autorização, tá, Daqui a pouco ele liga, fala, cadê? Me manda de volta. E tem mais um semi-original também, né? E acaba que a regra está... Exceções. A Irina é uma fotógrafa da Argentina, e ela tem esse ensaio que ela, em espanhol, chama Las Peles Largas, né? Que seriam mulheres e meninas que cultivam um cabelo grande, enorme. E é uma história assim, de estar fazendo isso há 20 anos, né? Tá buscando essas pessoas de várias formas, né? Ela começou essa busca, essa pesquisa dela antes de rede social, por exemplo. Então, ela conta que ela colocava anúncios em lugares, falando que estava buscando mulheres de cabelos longos, organizava concursos, né? Depois, imagino que ela tenha usado muito rede social também,
né? E ela vai fotografando isso, e a gente vê no próprio conjunto de trabalho dela como que isso vai, como que tem uma transformação assim. Ela começa com um preto e branco quadrado, depois ela vai para um colorido, ela faz fotos em estúdios improvisados, faz fotos na paisagem, e de alguma forma ela teve soube misturar esses formatos, o quadrado, o retângulo, a cor e o preto e branco, de uma forma muito inteligente, que a gente aproveitou aqui também. Foi uma dúvida da curadoria, a gente faz um recorte preto e branco, faz um recorte colorido, mas fomos na dela, assim, dessa mistura, que nem sempre é fácil de fazer, né? No ensaio é muito difícil, na verdade. Quase sempre o artista acaba escolhendo um lado, ou a cor, ou o preto e branco. E é uma situação assim de uma subjetividade diferente, assim, né? Então, quando a gente está falando de uma ecologia mental, a gente está falando um pouco disso aqui, né? De uma história assim da diferença, né? De um respeito à diferença, né? De um ser outro, né? Ser um, ser outro, né? E a Irina também, ela trabalha muito com uma direção de cena, com uma direção da personagem. Então, ela, né, ela não é chegar e fazer um retrato, né? Tem essa coisa de alguma forma, apagar o rosto também, né? Que é uma parte do corpo assim muito importante, né, para todo mundo. A ideia de uma rostidade assim é o que nos dá identidade, né? E ao apagar isso com o cabelo, ela também, de alguma forma, ela transforma isso, né, em outras pessoas, outros seres. Eu acho que tem às vezes é raro uma aparecer no que rosto, mas tem também, né? acho que tem um reforço de uma coletividade, né, quando ela faz esse apagamento do rosto, né? Ela está exaltando ali uma prática de cultivo do cabelo que diz de uma ancestralidade também, né? De algo que perpassa essas comunidades que ela visita e que vão se encontrando, né? Assim, vai sendo encontrado em vários lugares da América Latina, né? Então é quase aí talvez entre um pouco no registro da ecologia social também, e talvez quase um apagamento do indivíduo num sentido não negativo, né, mas de ressaltar, de fato, essa prática comunitária. Me traz muito uma coisa da preservação, do cultivo, você não cortar, né? Você cuidar, não cortar, Até de uma manter. resistência também. Hã? Resistência. O que mais tem dela? E ela fala que ela não busca tanta explicação, assim, sabe? Porque não tem também. Acho que ela já deve ter... Mas por quê? Por que não? Né? Por que sim, por que não? Né? É um mistério, né? O mistério é interessante. O Kazuaki Koseki, um fotógrafo japonês. Nós também nos deparamos. A imagem, essas fotos dele circularam muito aí nos ambientes de fotografia, no Lens Culture, né? Ele ganha os concursos. E quando nós vimos essas fotos dele, assim, ela é a metáfora direta, né, de uma ecosofia, né? A gente tem ouvido tanto que os vagalumes estão diminuindo, né? Outro dia eu vi uma matéria falando que talvez essa seja a última geração que vê um vagalume, que está acabando. Todo mundo acha que, né, quem ia muito para o campo antes via mais do que agora. Então, na hora que ele faz essas florestas no Japão lotadas de vagalumes, isso diz tudo, né? É uma imagem que fala muito. E aí também tem aquele texto do Didier Huberman, que nós três já conhecíamos, né, que é a sobrevivência dos vagalumes, que ele fala daquela resistência, né, na Itália, do Pasolini, o vagalume está ali brilhando, perde a força, mas não apaga, e se reproduz e continua nas épocas de ditadura, de repressão, de fascismo. Então, essa imagem do Kazuaki, muito mais do que uma paisagem ali colorida, ela traz essa força do vagalume, né, e também o problema
e tudo mais. Aí a gente quis percorrê-la, né? Aí vocês viram lá que tem os cavaletes que o Marculino fez para nós. A gente de cara pensou nelas grandes, que não é uma gravura ali na parede para a gente ver, é um lugar, é uma coisa para a gente viver, né? Então a gente quis explorar elas num tamanho grande, passar em volta, até um semi-labirinto ali que a gente está ali nessa floresta, né? Junto com ele, vendo os vagalumes no Japão. A Laila é uma artista paulistana, paulista, não sei. Ela está aqui, eu queria pedir para ela falar um pouquinho do trabalho dela, rapidamente, aí, se puder. Quer vir aqui não, Laila? Vem aqui. Aqui já é muito para mim. Boa noite, todo mundo. Primeiro, agradecer estar aqui. Fiquei muito, muito contente com esse convite. Acompanho o trabalho do João e do Pedro há, sei lá, acho que uns 15 anos já. Sou super fã e fiquei muito honrada assim, estar com essa turma muito incrível de fotógrafos, artistas. Para a Gabriela também, toda a comunicação foi muito, muito legal. E o meu trabalho é sobre uma área muito específica, que é o litoral norte do estado de São Paulo. E é uma área que eu tenho muita intimidade, passei muito tempo da minha vida lá, passo muito tempo da minha vida lá, e é um lugar muito peculiar, eu acho, assim, é uma parte do litoral brasileiro muito peculiar. E eu acho que é um lugar que as comunidades, a população local tá no meio dessa tensão, assim, de uma transformação muito rápida, muito... E eu acho que, enfim, estão enfrentando essa conflito, essa tensão entre modernidade e a tradição, assim. Eu acho que, e aí tem essa natureza muito forte em volta. Teve um desastre em 2023 que foi um desastre ecológico muito, foi a segunda mais forte no Brasil. Só perdeu do Rio Grande do Sul agora, então... Ai, fico muito nervosa, gente, desculpa. Estou me enrolando. Enfim, e aí é isso, assim, é um trabalho que está em andamento, eu estou desde 2019 nessa pesquisa, e é isso, agradecer. Obrigada a todos. Obrigado, Ana. Eu acho que esse trabalho tem muito essa força assim, da intimidade que a Laila tem com esse ecossistema, com esse espaço, né, ter crescido lá, passado muito tempo da vida dela lá, e, ao mesmo tempo, que esse espaço cruzou com essa, né, esses que a gente tem chamado nos últimos 20 anos aí do antropoceno, né, dessas mudanças climáticas, e, de repente, o lugar se transformou completamente, né, virou um lugar outro, diferente, mudou, né? Então, assim, e a questão ecológica, eu acho que a ecosofia tem muito a ver com isso, como que ela é algo transversal, assim, né? Que ela atravessa questões outras, né? Que às vezes não estão tão ligadas às vezes só ao ambiente, né? Questões de classe, questões de raça, questões de gênero, né? Então, eu acho que essa história que ela está contando é um trabalho em andamento ainda, né? Foi foi muito legal trabalhar com a Laila, porque ela está ainda editando esse trabalho e ela teve a generosidade de abrir um que a gente chama de bruto, né? Um material bruto, assim, muito amplo para a gente, o que não acontece sempre, né? Às vezes a gente igual, para dar um exemplo daqui da exposição mesmo, igual a Chloé. Não, a gente chegou já as 8 imagens ali, editadas, tratadas e tal. No caso da Laila, a gente trabalhou com algo bruto, assim, uma quantidade muito grande de imagens, e foi muito legal, porque a gente vê esse pensamento, vê essas coisas acontecendo, vê como é que esse trabalho está desenvolvendo, e vamos ter notícia dele aí para frente ainda, porque está em andamento e está muito legal.
Eu acho que tem uma coisa da generosidade, não do curador, nesse caso, mas do artista, que se abre para essa intervenção mesmo, assim, né? Quando a curadoria propõe uma coisa que é aproximações entre as imagens que, às vezes, o próprio artista ainda não tinha pensado ou tinha pensado de uma forma diferente, né? E eu acho que a Laila foi um exemplo muito forte desse processo, assim, foi quase como uma mesa de montagem que ela abriu ali para a gente, que a gente foi aproximando as imagens e criando essas conexões e sempre muito de uma forma muito bem vista por ela. E a gente quis criar a montagem na exposição, vocês vão ver, são umas espécies de arquipélagos, assim, né? Então, cada grupo de ilhas, assim, vamos chamar assim, tem inclusive umas ilhas isoladas, assim, mas tem uns grupos de imagens que tem um retrato, tem um animal, tem uma mata, tem um retrato, tem um outro bicho e tem um mar, né? Que é muito essa ideia que a gente está tentando buscar nessas 4 exposições, né? Essa equivalência, assim, né? Tirar o humano do centrão, do pedestal e dizer que não, as relações aqui elas são equivalentes aqui, né? O trabalho da Laila é um exemplo bom disso, assim, desse pensamento nosso. E só para completar também, o trabalho feito em filme, né? Então, filme 120, filme 35, que tem, então, um outro tempo também, né? Um trabalho mais lento, assim, que vai, faz, fotografa, aí você sabe, né? Aí revela, e volta, escaneia, tratamento e tal. Então, a gente tem vários artistas nessas 4 exposições que usam filme, vários. E não é uma escolha nossa, assim, a gente não está... Nunca foi um corte nosso isso. O Leon Hirschman, a maioria deve conhecer, é um cineasta, né, da época do cinema novo, dos anos 70, um cineasta importante, fez filmes antológicos, aí, eles não usam black tie, ABC da greve. E ele fez também, nessa época, nos 70 e poucos, 3 filmes, 3 curtas, sobre cantos de trabalho. Então, ele, lá em Alagoas e na Bahia, ele pesquisou ali cantos de trabalho, o pessoal trabalhando junto, mutirões, e registrou em filme 16mm. E são 3 filmes lindos, assim, curtos, que mostram o pessoal trabalhando junto. Assim, quando a gente começou a destrinchar as ecosofias, eu lembrei desses filmes que eu tinha visto na Bienal de São Paulo, os 3, não lembro qual ano que foi, que eles expuseram os 3. Assim, quando eu vi isso, eu achei muito, muito forte esse canto com as imagens, o pessoal trabalhando junto. Então, quando a gente fala em ecosofia, o pessoal trabalhando a terra, usando material da terra, vivendo na terra e, ao mesmo tempo, se ajudando, né? Acho que ele traz mais de uma ecologia, né? Acho que alguns trabalhos vocês viram que conseguem isso, né? Acho que quando fica legal mesmo dentro do ambiente da exposição é quando ela não é só uma, não é isso é isso, isso é aquilo, isso perpassa, né? E esse filme do Leon Hirschman, acho que é isso, assim, ele é social, ele é ambiental, ele é mental, a pessoa que trabalha cantando, trabalha junto, marca o ritmo, né? Eles estão ali se ajudando, um dia faz a casa de um para no outro fazer do outro. É uma ideia que adia mesmo o fim do mundo, né? É uma ideia que as comunidades vão adiante com mutirões, né? Você não consegue fazer sozinho, e junto consegue, né? E aqui não está, né? A gente botou uns frames, não passou o vídeo, não, mas ele está ali embaixo. E vocês vão ter a oportunidade de ver, está rodando lá direto numa tela. Esse filme, esse episódio que a gente decidiu mostrar são 2 partes. Primeiro, eles estão fazendo um roçado de milho, cantando juntos, e todo mundo trabalhando bem pertinho, assim. E, no segundo, eles estão fazendo uma casa de pau-a-pique. Então, vocês vão ver assim, a família inteira, a comunidade inteira trabalhando, tirando barro e forrando a casa com barro, assim, crianças, adultos, velhos, todo mundo junto, cantando, fazendo uma algazarra ali, para alguém ter uma casa, né? Para um companheiro ter uma casa em breve. Assim, muito bonita essa ideia, né? E os filmes são lindos. Eu acho que a gente escolheu esse, Cantos
como é que chama? Cantos de trabalho. Cantos de trabalho, 2 pontos, mutirão, né? Os outros dois têm outros nomes, mas a ideia de mutirão é uma ideia assim muito importante aqui nessa exposição e também nesse festival, eu acho também, né? Assim, essa coisa de fazer junto, de um ajudar o outro para poder juntar um grupo, fazer uma coisa em prol de um, depois em prol do outro, depois em prol do outro, que era uma ideia muito importante nessa época e que depois caiu um pouco em desuso pela questão da individualidade que ficou mais forte, né? Mas que a ideia ecosófica é trazer isso um pouco de volta sempre que possível, né? Amara Sánchez Renero, artista mexicana, e ela trabalhou documentando populações que vivem também é um trabalho que tem a ver com a relação com a montanha, né? Então lembra de alguma forma um pouco o trabalho do FED aqui nessa relação com a montanha, mas são populações que vivem ancestralmente nessa montanha, se eu não me engano, no estado de Veracruz, no México, mas ela não é uma documentarista dessas que trabalha à distância, assim, que registra sem interferência, né? Pelo contrário, ela é uma coisa que não dá para fazer assim com uma viagem, com duas, né? Então é um trabalho de longo prazo, assim, ela já está nisso há alguns anos, então ela consegue ter uma certa coautoria com os personagens com os quais ela trabalha, criando situações, né, de luz, de direção, às vezes de introdução de algum elemento, ou de deslocamento de algum elemento, de algum animal, né, criando as fotografias que acabam tendo um aspecto assim um pouco diferente de um documental assim mais clássico, né? Muito uso de flash, de outras luzes, né? É quase como se ela tivesse não documentando necessariamente a paisagem, né, mas esse imaginário ao redor dessa montanha, né, dessas comunidades indígenas que estão ali, que resistem a essas mudanças globais que a gente está comentando, e que também nessa resistência tem esse culto, esse repertório ancestral, essa outra relação possível com a montanha e com a natureza e com esses mitos, e ela traz isso de uma forma encenada, né, e com esse destaque desses elementos, igual o João falou, da luz ou dos animais, criando meio um imaginário desse povo, que eu não vou nem tentar falar o nome da... É muito difícil, gente. E eu tenho uma coisa curiosa, que são quase tudo muito feito à noite, assim, ou nessa última luz, assim, né, que é um momento assim que fotógrafo, eu pelo menos não, à noite eu gosto de dormir, eu prefiro trabalhar na luz do dia mesmo. Mas é muita fotografia noturna no caso dela. A Valentina Tong é uma artista de São Paulo, e o trabalho dela está muito relacionado a uma certa prática assim de caminhada, de expedição. Então ela tem feito recentemente assim várias séries onde ela percorre longos caminhos, né, às vezes dormindo ao longo do caminho, fazendo travessias longas por formações geológicas em várias partes do Brasil. E aí foi um trabalho também muito de negociação com a Valentina. Assim, a curadoria, conversamos com ela assim ao longo de muito tempo para ver o que a gente queria mostrar dela. A gente sabia que queria, né, vimos o trabalho dela, achamos legal. Aí falamos, vamos mostrar isso. Aí ela, não, talvez isso outro. Aí foi evoluindo, até que ela resolveu fazer um tipo de um diário de viagem dessa expedição que ela fez no Seridó, né? Então,
Ela pediu para a gente fazer as cópias de algumas imagens dessa expedição, né? O trabalho chama Seridó Potiguar, Diário de uma Viagem Geológica, né? Essa viagem ela fez em 2021. E aí ela mandou algumas cópias para a gente fazer, a gente fez essas cópias, são pequenas, mandou para ela de volta. Ela fez essas colagens em cima de uma folha cinza e fez uma descrição embaixo, com uma descrição, às vezes, assim, muito geológica também, assim, uma descrição que me lembra, às vezes, até o começo daquele filme Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, né, que é um geólogo fazendo uma longa descrição das formações geológicas pelas quais ele está atravessando, né? Então, ela, às vezes, relata ali no diáriozinho dela, assim, inúmeros tipos de rochas, outras. É um trabalho que você vai percorrendo ele aos poucos, né? Você vai chegar, você vai ver, você vai lendo, você vai chegar, você vai ver, você vai lendo. E, inclusive, a montagem que está ali, né, que são uns grampinhos assim, com um sanduíche de vidro com uma madeira atrás, também foi algo negociado com ela, assim, porque ela não queria usar moldura, ela queria que o trabalho tivesse um certo aspecto assim de uma expedição científica mesmo, mas também não é um registro de uma geologia pura, ancestral, e tal. Você vê vários momentos como que entra uma pedreira, entra uma construção, né? Então, é um trabalho todo que é atravessado o tempo inteiro por questões que não têm a ver com aquelas formações de milhares de anos ali que ela está inserida, né? Eu acho que tem uma questão interessante também, porque, por mais que as descrições desse diário visual dela sejam, às vezes, até meio duras, né? Assim, se a gente for pensar, tem uns nomes das pedras, tem toda uma pesquisa, mas a Valentina não é geóloga, ela não é dessa área, ela é arquiteta, e talvez isso seja refletido exatamente nesse interesse dela por essa mudança da paisagem pela presença humana, né? Então, ela tem essas edificações, ela tem essas imagens que mostram outras coisas que estão ali em jogo, que não são apenas as paisagens do Seridó, né? E é muito legal também, porque ela demonstra um interesse mais amplo, né? Assim, não está ali só querendo bater uma foto e ir embora, né? Está querendo entender aquilo. É uma das coisas que a fotografia serve, né? Você tentar entender, para você guardar, para você estudar. E ali, ela, nesses textos, que, né, aqui não dá tempo de vocês verem, mas na exposição dá para ler muito bem, está ali mostrando esse interesse de saber o que é, perguntou para alguém. Então, tem um conjunto de pinturas rupestres, ela falou que a arqueóloga lá, que ela conversou com a arqueóloga, falou que isso tem a ver com, né, uma tradição de pintura tal, que só tem ali. Você vê que ela está querendo mais, né? Mostra um interesse mesmo pelo assunto e por essa imagem e o assunto que essa imagem traz, né? E mostra para a gente também, que é legal também, né? Que você vai ver lá e ver esses nomes, né, os nomes indígenas todos, que Carnaúba, o Gargalheiras, quer dizer, traz mais elementos para a gente se deliciar, assim, né, para a gente curtir o trabalho ali, né? Não é só ver a foto. Tem esse texto, mostra um ambiente mais amplo, né? É bem um processo de artista pesquisador mesmo, né? Que não está ali só na produção da imagem, mas também no pensamento e nessa pesquisa para poder construir esse diário que ela fez, né? Bom, e por fim, nosso mestre Walter está aqui com a gente. Podia contar um pouco esse caso sobre esse trabalho. Boa noite a todos. Hoje um decano aqui com 87 anos, mas essa história é uma história familiar. Porque aos 17 anos, quando eu conheci a parte da Amazônia de Monte Alegre, é uma Amazônia paraense. Meu pai nasceu na beira do rio Amazonas, onde ele é mais largo. Naquela época que eu fiz essa fotografia, 1970, eu já tinha passado pela realidade
Eu fui o primeiro fotógrafo a ser convidado para o projeto Realidade, depois de já ter trabalhado na Última Hora e Jornal do Brasil, onde tinha ganho um prêmio escrevendo um texto de 5 reportagens com o título 100 Dias na Amazônia de Ninguém. Mas foi através da fotografia que eu sempre me interessei de fotografar a terra do meu pai. Meu pai nasceu numa palafita, na pilha do Amazonas, onde ele tinha, naquela época, 6 quilômetros de largura. Isso tem muitos anos, 70, né? Vou estar em 50 anos. E essa coisa sazonal do Rio, que a cada ano ele entra inverno e verão. No inverno, ele sai do seu leito e assola, entra, né, pelas margens e vai tirando 50 metros, 70 metros, a cada ano. E isso me deixou comovido em relação... sempre eu ia procurar meu pai lá, que depois que ele se aposentou, e ele falava comigo assim: meu filho, porco só está bem na lama. O que ele queria dizer com isso? Porque ele tinha minha mãe, eu filho único ainda, e morava com eles. E ele, todo ano, ele tinha que passar 6 meses a rever sua mãe, minha avó Camila, negra, retinta, azulada. E lá ia eu levá-lo ao aeroporto do Galeão. Ele já estava numa cadeira de rodas e ele ia lá todo ano, né? E foi numa dessas viagens que eu comecei a perceber que eu poderia fotografar os meus parentes por parte de pai. E aí, numa noite, eu, numa palafita daquela onde ficavam umas 10 pessoas a dormir em redes, dentro, eles chamam do mosquiteiro, né, de boi. Todo mundo tinha o seu boi. O boi é um mosquiteiro. Fica numa área grande, né, de um extenso, digamos assim, uma sala, porque quando chega às 6 horas da tarde, ninguém aguenta ficar mais com a cara de fora. Tem que ter uma proteção, né, de tecido para que o inseto não... E lá no escuro, antes de adormecermos, a gente ficava falando do escuro um com o outro. Fulano, e amanhã você vai pescar o quê? O outro, não sei, acho que a minha rede eu tenho que consertar. E tinha um Cristo, um quadro de Cristo pendurado lá numa parede. E eu achei de perguntar ao meu tio: ô Daniel, por que você tem esse Cristo na parede? E aí ele de lá no escuro mandou: Deus tarda, mas vem. Quando ele falou isso, a gente que escreve, a gente trabalha muito nessa ilusão da imagem, né? Todos que escrevem sabem disso. A gente vai a lugares, a gente sem nunca ter estado lá. Aí eu imaginei uma fantástica cena surrealista, onde eu podia trabalhar com uma família submersa, com a água pela cintura e todos trajados com suas roupas dominicais de ir à missa, aquela roupinha, né, que eles têm de melhor para usar nesse domingo. E assim foi feito. No dia seguinte, fizemos aquela fotografia, né, maravilhosa, até eu achei muito bonito aquilo. E ao mesmo tempo, estranho, né? Estranho. E aí, muito bem, eu comecei a fazer um trabalho nessa época, exatamente onde o rio entrava.
fui fotografando ali e acolá, ali, né? E, ao voltar para o Rio de Janeiro, eu digo, vou apresentar esse trabalho para a realidade, da onde eu já tinha trabalhado, né? O problema da realidade, eu saí de lá por quê? Fiquei lá 2 anos fazendo o número 0, número 1, 2, eu acho, até o 3. Mas era uma cidade sisuda, muito naquela época, né? Tinha até nevoeiro. E voltei para o Rio. Fui para a Manchete. Mas, então, nessa questão lá eu digo, vou levar isso ao Mino Carta, que eu gostava do meu trabalho, apreciava o meu trabalho. E o Mino estava dirigindo, né? Logo depois do ato institucional de 68, ele era o diretor da Realidade. Foi ele que fechou o caixão da Realidade, que 2 anos depois, 3 anos ou 4, fechou. Vocês sabem que a Realidade foi uma publicação muito conceituada, né? Os repórteres pareciam que sabe, eram acadêmicos, né? Da escritura, faziam um texto fabuloso. E os fotógrafos, sonhadores, eram ensaístas, trabalhando muito com cor. E aí, quando eu saí de lá, que veio Maureen Beciliar, David Zing, Jorge Love, todos esses maravilhosos, Cláudia Dujá, e eu fui para a Manchete. Mas falando disso, porque quando eu apresentei o trabalho ao Mino, o Mino achou sensacional, Walter. E aí, com aquele sotaque, né, italiano, brasileiro que ele ainda tem, ele falou, Walter, por que você não volta para lá e faz estas mesmas pessoas, né, com o mesmo traje, só que na época da seca? Você já fez agora, né, a cheia. Por que não vai lá e faz todos eles exatamente igual, com o elan de um outro tempo? Aí eu voltei. E aí eu voltei com um avião, já não fui de ônibus. Tantas coisas passaram na minha vida. Ninguém sabe onde eu cheguei hoje, com essa fama, que as pessoas me veem na rua, pensam que é fácil virar herói, virar uma pessoa super conhecida. A minha unha está cheia de gravetos e aquelas pedrinhas não foram conseguidas de uma maneira assim, baixelas de prata, não. E eu queria, inclusive, fazendo um rápido apelo àqueles que ontem estavam na escada me esperando e queriam, cada um, me dar a mão, ou conversar comigo. Mas eu estou já com um problema nas pernas, com a idade. Quando subo uma escada, eu tenho que subir. Não posso parar, porque se parar, vou ter que pedir, por favor, me leve até lá em cima. Aqueles que queriam falar comigo, por favor, eu peço desculpa, tá? Porque eu sou uma pessoa que respeita o outro para ser respeitado. Eu sou uma pessoa do convívio, né? Bom, e aí, o que aconteceu? Isso foi em 1970. Isso. E foi quando a revista foi para as bancas, foi uma coisa absurda, porque aquele surrealismo, né, das 2 etapas, ali desse trabalho que eu fiz, foi uma coisa, não digo revolucionária, mas muito difícil de ter sido visto até então. Esse acho que é o meu depoimento que eu poderia dar em relação a como é que surgiu a ideia, como é que foi feito, né, o trabalho, e, enfim, se tiver alguém que queira me perguntar alguma coisa, ou vocês, curadores, eu estou aqui para responder. Obrigada, Walter. Eu acho que ficou bem claro
escutando essa história, por que a decisão da curadoria foi não só trazer esse trabalho do Walter, mas trazê-lo dentro da própria revista, não pegar as imagens apartadas desse projeto editorial que foi a revista Realidade e trazer essa outra materialidade para a imagem, né? Foi um meio muito importante, né? Assim, a revista era uma coisa muito valorizada, né? E essa revista foi muito importante para a nossa fotografia, né? Como o Walter falou, dos autores todos que trabalharam nela. Então, quando a gente quis mostrar esse trabalho, rapidamente a gente sabia que a gente não queria chegar para ele e pedir para procurar os cromos, para a gente usar os cromos, né? E fazer ali uma foto, esse semi-original que a gente usa. A gente já queria a revista. Falei, vamos falar dessa revista, vamos mostrar ela, né? Talvez tenha gente que não conheça a realidade, não tenha pegado uma realidade na mão. E aí, então, a gente traz esse projeto gráfico, essa impressão que é muito característica da época, né? Não é uma impressão maravilhosa, é uma impressão que tinha ali de fotolito, né? Daquelas reproduções, aquela série de reproduções que a foto passava até chegar numa revista impressa, né? E aí isso tem uma cara, né? Me encanta essa cara. Assim, o ponto, né? Você vê ali o ponto tipográfico ali que era usado, né? Que era muito especial, né? Ainda que hoje não nos pareça perfeito, era muito especial. Então, a gente quis trazer isso tudo. A gente foi na internet, achou uma revista para comprar, até que não é difícil, tem muitos acervos aí que estão vendendo, compramos a revista, ela veio pelo correio, a gente reproduziu, e imprimiu um pouquinho maior também, né? A gente estava falando daquela coisa do Davi, quando vira a reprodução já não tem mais tamanho. Então, a gente também ficou curioso para saber como que essa impressão, essa reprodução da impressão da revista se comportaria num tamanho diferente, estourar um pouco esse ponto, evidenciar. Então, a gente acabou fazendo elas um pouco maiores. Assim, a revista não era tão grande igual está ali. E aqui a gente quis crescer um pouquinho, provocar ela, assim, de ver o que aconteceria com essa impressão. E, assim, a gente convida todos para ver de novo, para conversar com a gente depois. Tem um agradecimento muito importante que a gente acabou não fazendo, que é para vocês. A gente faz para vocês, né? Quem faz a exposição faz para o público. Faz para si também, né? Mas a gente faz para o público. Se vocês não vierem, não tem exposição. Então, é para vocês e muito obrigado pela presença. Gente, eu não vou poder liberar para as perguntas hoje, porque a gente fecha às 10 horas, tem um monte de funcionários, tem todo um esquema aqui que as pessoas precisam sair. Mas o João, o Pedro, a Gabriela estão aí, amanhã eles vão estar aí rodando, vocês vão poder aí desfrutar da companhia deles sexta, sábado, domingo de manhã. Então, peço desculpas, mas agradeço demais a todos aí. Amanhã tem uma maratona pela frente. Obrigado.